Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de 1 Crônicas, ok? Hoje leremos os capítulos 10, 11 e 12 e vamos ler juntos, ok? Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos ultrajar-me. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temeroso. Assim Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada e morreu. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando o tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura e as enviaram para a terra dos filisteus para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa dos seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E quando todo o Jabes de Gileade ouviu tudo que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes e removeram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram para Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho de Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu pela sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito familiar ao consultá-la. E não consultou o Senhor. Portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e a tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse:
Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de Cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores. E Joabe restaurou o restante da cidade. Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino e com todo Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um Aquemonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o Aioíta, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte e o livraram e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, os 3 dos 30 capitães desceram até a rocha, a Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava então no forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi desejou e disse: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor. E disse: o meu Deus me proíba de fazer esta coisa. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram, por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3, por erguer a sua lança contra 300. Ele os matou e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão. E desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arotita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta,
Maraai, o netofatita, Elede, o filho de Baaná, e o netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o arbatita, Asmavete, o barumita, Eliaba, o salbonita, os filhos de Azen, o gisonita, Jonatas, o filho de Sage, o aratita, Aião, o filho de Sacar, o aratita, Elifá, o filho de Ur, Éfer, o mequeratita, Aias, o pelonita, Esro, o carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o amonita, Naarai, o berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o itrita, Garebe, o itrita, Urias, o eteu, Zabade, o filho de Alai, Adina, o filho de Sisa, o rubenita, um capitão dos rubenitas, e com ele 30. Anã, o filho de Maaca, e Josafá, o mitenita, Uzias, o astaratita, Sama e Jeiel, os filhos de Otão, o aroerita, Jadiael, o filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o tizita, Eliel, o maavita, e Jeribai e Josavias, os filhos de Eunaão, e Itma, o moabita, Eliel, o Obed, e Jaziel, o mesobaíta. Livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis. E eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a mão esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaá, o gibeatita, e Gesiel e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o anatotita. E Ismaías, o gibeonita, um homem poderoso entre os 30 e sobre os 30. E Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita. Elusai e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o arufita. Eucana e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela e Zebadias, os filhos de Jorão de Gedor. Os gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza, no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões, e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes foram dos filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria e o maior sobre 1.000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens.
e afugentaram todos os dos vales, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi saiu para se encontrar com eles e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com o perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele, de Manassés, Adna e Josadabe, e Gediael e Micael, e Josabade, e Eliú e Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra e vieram para Davi em Hebrom para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá que empunhavam escudo e lança eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai, 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome, para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Sacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Azer, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, os rubenitas e dos gaditas e da meia tribo de Manassés,
com toda a espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel era um só coração para fazer Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos, e sobre mulas e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos e cachos de uvas passas, e vinho e azeite, e bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Amém? Então terminamos aí, né? Mais 3 capítulos, ok? Então vamos orar, tá bom? Nosso Pai que está no céu. Pai, muito obrigada pela leitura, por esse tempo de aprendizado, e como é bom estar diante, firmado na sua palavra, né? Todas essas pessoas, elas vieram fazer Davi rei, né? Ungí-lo rei, declará-lo rei, sob a palavra de Samuel, sob a palavra que o Senhor deu ao seu servo Samuel, e Samuel então entrega ao povo, e o povo fica firmado nessa palavra de que Davi deveria ser o rei, né? Então, na última parte aqui, no versículo 40, diz assim: porque havia alegria em Israel, então todos estavam em festa, né? Houve uma confraternização, houve um ajuntamento, uma comunhão das tribos de Israel. Então, como é bom estar na sua vontade, no seu propósito, porque aí nós temos comunhão e podemos seguir fortes. A todo tempo vem essa descrição dos homens valentes, habilidosos com os instrumentos de guerra, poderosos para organizar as batalhas, enfim, tudo isso veio do Senhor que ensinou. Tudo isso veio do Senhor que elegeu um povo e o qualificou para ser este povo, porque eles eram simples escravos na terra do Egito. Então o Senhor os tirou de lá, os capacitou em todas as habilidades necessárias para organização, para segurança, enfim, para adoração ao Senhor, tudo isso. É uma coisa esplendorosa quando nós percebemos isso tudo que o Senhor fez por essas pessoas que lá no passado eram escravos, trabalhavam com pedras, né? Não eram guerreiros, não eram nada. Então é mais uma demonstração de que o Senhor capacita o seu povo. E Pai, então venha nos capacitar para toda boa obra, nos capacita em todos os aspectos, Senhor, tanto nos aspectos de habilidade, como também dos nossos sentimentos para com os nossos irmãos, né? Hoje, no nosso devocional, nós lemos acerca disso, né? O que eu preciso olhar para ajudar o próximo, né? Como hoje eu posso retirar o fardo de um irmão meu? Então, que o Senhor venha nos mostrar, nos habilitar, nos capacitar para isso. Pedimos ao Senhor, Pai, que o nosso coração esteja como foi descrito aqui, né? Eles vieram, né? Todos aqueles homens de guerra que conseguiam ordenar batalhas, eles vieram com um coração perfeito, ou seja, aquele coração na certeza de que está realizando a sua vontade. No caso ali, eles estavam elegendo Davi o rei, né? Eles estavam colocando Davi no lugar dele, porque o Senhor já tinha dito isso a Samuel,
Mas eles vieram com esse coração perfeito, sua palavra diz, um coração perfeito, ou seja, em concordância com aquilo que eles estavam indo para realizar. Então nos ajuda, Pai, que o nosso coração também esteja nessa concordância, né? Nessa perfeição que vem do Senhor, para que todos nós possamos estar seguindo nessa caminhada juntos, né? Num só propósito, puxando a corda para o mesmo lugar, né, Pai? Pai, muito obrigada. Então, louvado, engrandecido seja o seu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nossa vida é sua. O Senhor é dono de todas as nossas coisas. Muito obrigada, Pai. Gratidão em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, então nos vemos no próximo vídeo, né? Mais 3 capítulos. Fique na paz, viu? Uma noite de sono reparadora, um dia de trabalho com bastante ânimo, com bastante disposição, ok? Uma mente tranquila, uma mente renovada em Cristo Jesus. Amém? Então, até o próximo vídeo. Fique na paz.